uma mulher chega no puerpério, que, ah lá, depressão pós-parto, a gente não pensa que isso pode ter acontecido muito antes. E eu vejo que, por exemplo, no meu caso, eu eu não tive uma depressão pós-parto, eu tive toda uma questão na gravidez que gerou um puerpério muito difícil. Então, quando eu falo aterrorizantes, é no sentido assim, né, são preocupantes esses dados, porque essa mulher grávida, ela não é muito vista, né? Ela não é, como ela está em estado, nesse estado meio santificado, sabe? Estado de graça, né? Essa romantização que se faz, é como se ela não tivesse, se ela não tivesse suas angústias, suas ansiedades, suas questões, enfim. Então, é preocupante, porque precisa ser olhado também, né? Verdade, é isso mesmo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa live. Eu quero que você conheça hoje a história de uma psicóloga perinatal que atingiu o mais alto grau das estrelas aqui, tá? Que é uma psicóloga que hoje é referência na sua cidade, na sua região, como psicóloga perinatal, e se sente segura na atuação dessa área. Então, é com muito orgulho que eu vou receber aqui para conversar hoje, conhecer um pouquinho mais da história da nossa mater aluna, a psicóloga perinatal, Natália Aguilar. Natália, pode entrar. Bom dia, gente. Bom dia, Rafa. Bom Obrigada pela dia, Natália. oportunidade. Eu que agradeço você colocar à disposição para vir contar um pouquinho sobre a sua história aqui para gente. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, dividir um pouquinho, né, dessa história e do quanto que o Mater Online foi divisor de águas, né, nessa história e nesse adquirir de conhecimentos, né, para que hoje eu esteja aqui onde eu estou. Ai, que gostoso, muito bom. E de onde você está falando, Ná? Eu falo de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Olha que São Paulo, gostoso. capital. E Ná, há quanto tempo que você é formada? Na faculdade, você diz, né? Eu sou Isso, na formada, faculdade. eu sou formada desde 2008. Desde 2008. Eu também me formei em 2008, Ná. É, Que então estamos legal. Estamos juntos, estamos estamos juntos. juntas em período de formação. Eu me formei em julho de 2008. Legal, em julho de 2008. Massa. E o que te fez escolher a faculdade de psicologia? Você se lembra? Olha, eu sempre gostei muito dessa coisa, né, de conversar, de ouvir histórias, né? Eu sempre gostei muito disso. Mas eu me lembro que, assim, o divisor de águas, eu lembro que teve uma época na minha infância que a minha mãe, ela começou a fazer terapia. E eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, 11 para 12 anos. Eu lembro que eu acompanhava minha mãe na terapia e eu ficava, minha mãe era a última paciente da terapeuta dela, e eu ficava na recepção. Então, assim, a recepcionista ia embora e eu ficava lá esperando a minha mãe sair. E eu achava aquilo o máximo. Achava aquilo o máximo. Eu falava assim: "Nossa, mãe, mas você entra e você fica conversando com uma pessoa durante esse tempo todo". E aí ela falava mais ou menos né, o que que acontecia, né, e e aí é que e eu ficava lá no consultório sozinha, né, porque todo mundo já ia embora por conta dela ser a última paciente, e eu ficava ali sonhando, sabe, sonhando que talvez eu pudesse ser aquela pessoa um dia, né. Isso eu, como eu falei, né, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, né. Quando foi para eu escolher quando estava no ensino médio, que foi para eu escolher a faculdade para prestar vestibular, aí eu não tive dúvidas, eu não tive dúvidas. Daí eu conversei até com algumas amigas, gostava muito dessa coisa de testes, né, de testes, de personalidade, sabe, essas coisas que a gente via, não testes psicológicos mesmo, mas essas coisas que a gente via nas revistinhas, sabe, nas Capricho da vida, sabe. Eu gostava muito daquilo, sabe, e aí aquilo foi me aproximando, né, com a questão da profissão, e eu sempre fui uma pessoa também que desejava sempre fazer terapia.
Eu fui entrar no meu primeiro processo terapêutico, eu já estava na faculdade, mas eu sempre desejei muito fazer, porque eu sempre busquei, né, esse autoconhecimento, então, assim, eu não tive muitas dúvidas quando foi para prestar o vestibular. Eu lembro de ver todas as pessoas da minha sala, do ensino médio, eu vou pôr primeira opção isso, segunda opção isso, se eu não passar nisso, eu entro nisso. Eu falava, não, gente, para mim não tem segunda opção, é psicologia. Que massa, que massa. É, Eu também não tinha segunda opção, não, era psicologia. era Ai, você foi falando psicologia. aí das revistinhas Capricho e tal. Foi uma das coisas, nossa, que também me marcou para a escolha É, da psicologia. eu gostava muito, assim, né, dessa coisa do raciocínio, sabe, do raciocínio clínico, do raciocínio lógico, sabe? Eu gostava muito disso. Eu acho que isso foi, com certeza, um fator que influenciou bastante, além dessa questão da terapeuta da minha mãe. Eu lembro que era aqui em São Paulo, né? Ela ficava em Pinheiros, não sei se você conhece aqui, né? Mas ela ficava num bairro aqui que se chama Pinheiros, e era uma casa que parecia uma cabaninha, sabe? Uma cabana no meio da cidade. Uma cabana de madeira mesmo, sabe? Não era alvenaria, era uma casa de madeira. E eu falava assim, gente, que casa mais bonitinha é essa, sabe? E eu ficava sonhando, assim, imaginando, falando, nossa, que legal, tem pessoas que fazem isso, né? E aí, quando chegou na época de eu escolher, não tive dúvidas. E aí, você fez 5 ou 6 anos de faculdade? Quanto tempo você fez? Eu fiz cinco 5 anos, anos. 4 anos de bacharelado e mais um para título de psicóloga. Legal, legal. Então aí você se forma em 2008 e como você, começou a levantar esse sonho a partir de um atendimento clínico, era isso que você queria também quando você, vai pra psicologia ou você queria um outro campo além da clínica, hospital, saúde, sei lá, algo assim? Como que era? Eu sempre gostei muito da clínica, eu sempre tive muito apreço pela clínica, mas eu sempre gostei também. Eu, né, tinha talvez uma idealização, né, com os recursos humanos. Tanto é que quando eu saí da faculdade, eu não trabalhava com clínica, eu trabalhava com recursos humanos. No meio da faculdade, eu consegui um estágio, e nesse estágio, no final da faculdade, eu fui efetivada. E daí eu fui efetivada como selecionadora, depois eu fui promovida para treinadora, depois eu fui promovida para supervisora de recrutamento e seleção, e lá eu fiquei muito tempo. Eu fiquei por volta de 6, 7 anos nessa mesma empresa, né. Então, só que daí no final, quando eu estava nesse cargo de supervisora de recrutamento e seleção, eu comecei a perceber que eu estava fazendo muito serviço administrativo, sabe. Era muito serviço administrativo, muito pepino de departamento pessoal, sabe. E eu estava começando a perceber que ali já não era mais o meu lugar. Então eu estava já, não estava mais querendo. Na verdade, assim, eu não tinha me dado conta que eu não queria trabalhar com aquilo, eu não queria trabalhar mais naquele lugar. E daí eu saí daquele lugar, mas com o intuito de conseguir, um outro emprego em recursos humanos, porque era onde eu tinha experiência, e eu saí e comecei a mandar currículo, só que daí, nesse tempo, eu saí em agosto. Em outubro, eu recebi uma proposta de fazer parceria numa clínica que, inclusive, foi a clínica que eu fiz o meu primeiro processo terapêutico. Eu recebi uma proposta das psicólogas de lá para fazer uma parceria, e aí eu fiz e eu tô até hoje. Eu não tô mais na clínica, né? Hoje a gente se separou, né? A clínica não tem mais, mas eu tenho o meu consultório e hoje eu atuo no meu consultório. É, hoje eu estou sozinha, né, no meu consultório, somente eu que atendo. É. Legal, entendi. Então você ficou aí uns 6, 7 anos trabalhando na psicologia organizacional, e aí você já não estava mais se encontrando ali, não estava mais feliz. Eu sentia, sabe o que eu sentia, Rafa? Eu sentia assim, falava assim, meu Deus, eu fiz 5 anos de psicologia para trabalhar com serviço administrativo, eu falava assim, gente, eu estou pegando meu diploma e não estou fazendo nada com ele.
Então eu me sentia muito assim, e aí eu comecei a sentir essa necessidade de ir para psicologia mesmo, né, porque não que a psicologia organizacional não seja psicologia, claro que é, mas é uma outra pegada, né, Você não é uma estava outra lá no processo de recrutamento, seleção, cuidando da saúde é, mental do trabalhador? exato. E assim, eu comecei a ver que em algumas circunstâncias ela acaba sendo muito excludente também, né. A parte de treinamento eu gostava muito, quando eu trabalhava com treinamento era a parte que eu mais gostava, né. Mas quando a gente vai pra seleção, supervisionar as pessoas que fazem isso, a gente acaba percebendo que tem um processo, assim, né, de: "Ah, eu vou por que que eu vou contratar esse e não vou contratar esse?", Aham, aham. sabe. Então, se tornava muito difícil isso pra mim, acabava sendo um sofrimento pra mim, isso. Entendi, entendi. Então eu senti a necessidade de estar mais ativa dentro da minha proposta, daquilo que eu me coloquei como proposta inicialmente, que era ser uma psicóloga. Aquela psicóloga que a minha mãe tinha quando eu ia lá no consultório com ela, sabe, era aquilo que eu queria ser, Uhum. né. Certo. E aí, em que momento a psicologia perinatal entra na sua vida? Quando que você descobre isso? Como é que é? Ai, a psicologia perinatal, olha, aí levou um tempo, sabe, para eu descobrir que era psicologia perinatal na minha vida. Eu passei é claro, assim, né, eu acho que, de certo modo, eu acho que pelo menos comigo, né, mas eu vejo que na maioria das pessoas isso acontece também, né. Mas comigo eu fui muito atravessada pela minha vivência pessoal. Eh, eu sou casada, né, em 2014 eu engravidei, aí eu tive uma perda gestacional, depois em 2015 eu engravidei novamente, aí eu tenho o Pedro, o puerpério do Pedro foi muito difícil, acho que talvez por conta aí, né, dessa questão da perda gestacional, foi um puerpério muito difícil, ele foi uma criança que chorava muito, era um bebê que não dormia direito, sabe, então, eu e meu esposo a gente ficou muito, assim, né, muito fora da casinha, sabe, porque mudou muito a nossa vida, a gente tinha uma vida, né, que a gente fazia as coisas que a gente queria, a gente saía de noite, a gente aproveitava, e de repente a gente começou a perceber que não, que a gente não podia mais fazer isso. Então, foi um puerpério bem difícil. O tempo foi passando, ele foi crescendo. E ele teve algumas questões, né, no desenvolvimento dele, ele demorou muito a falar, então, toda uma preocupação, né, dele ter alguma coisa, suspeitava-se que ele tinha autismo, né, esse tipo de coisa. Ele faz fono até hoje, ele faz fono desde os 2 aninhos, né. Hoje eu entendo que, todo esse processo dele, possivelmente foi por conta da minha gestação tensa, da minha gestação, né, com medo de acontecer alguma coisa, e assim, eu passei alguns nervosos, né, na gestação por conta de algumas coisas que aconteceram, então, hoje eu entendo isso. Depois do Pedro, em 2019, eu e meu marido falamos: "Vamos aumentar a família, vamos tentar ter mais um", e quando nós tentamos, vieram 2, né. Então eu tenho a Laura e a Mariana hoje, que vão fazer 3 anos o mês que vem, e o puerpério dela já não foi tão difícil, só que assim, a dificuldade veio em dobro, porque ao invés de um bebê, eu tinha 2 bebês e mais um menino que na época que ele nasceu, ele tinha 5 aninhos, acho. 5 aninhos, na época que elas nasceram. Então, foi e aí junto com isso, a pandemia, né. E a gente tendo que se reajustar a todas essas mudanças, a todas essas questões aí que foram acontecendo. Eh, e aí, junto com isso, a pandemia ela trouxe, assim, acho que uma instabilidade financeira, acho que para muita gente, né, para quem trabalha de maneira autônoma. Eu precisei me reinventar, não pude mais ir para o consultório, tive que ajeitar um canto aqui em casa para atender, e daí eu comecei a pensar um pouco nessa questão da maternidade. Eh, não vinha para mim com esse nome, psicologia perinatal, vinha com: "Ah, eu quero ser uma estudiosa de maternidade".
Cheguei a escrever um artigo, eu sou gestalt terapeuta, cheguei a escrever um artigo para uma revista de Gestalt daqui do Instituto Sete Sapiens, que saiu agora, inclusive, e sobre maternidade. E pensando nisso, né? Pensando nessa coisa, seguindo algumas pessoas que falavam sobre maternidade, sempre foi um tema que me atravessava muito, porque eu me identificava muito. Por ser, né, por ser uma tarefa muito difícil e muitas vezes uma tarefa muito solitária, uma tarefa que, por mais que a gente tenha rede de apoio, tem coisas que é a gente e não tem quem faça pela gente. Então, eu comecei a pensar muito nisso. E daí foi engraçado que eu estava falando para a Tayane no dia que a gente fez o teste aqui, eu estava falando para ela que acho que o universo foi entendendo esses meus pensamentos, né? E os teus anúncios do Instagram começaram a aparecer para mim. E daí, num primeiro momento, eu falei assim: será? Um curso online, né? Na época nem era especialização, era aprimoramento. E aí foi em janeiro do ano passado que eu falei assim: eu vou arriscar. Eu falei, eu vou arriscar. Nunca tinha entrado, né, em cursos de formação online, nunca tinha entrado, o teu curso foi o primeiro. E assim, não me arrependo em nada. Não me arrependo em nada, porque acho que o online é só um ponto, né? Porque eu acho que o curso ele tem tudo, tanto quanto um curso presencial, enfim. E aí foi desse jeito que a psicologia perinatal fez muita diferença, sim, no entendimento de algumas coisas pessoais, né? E também na parte clínica, né? Porque daí eu pude, não, é isso que eu quero fazer, eu quero atender pessoas desse nicho, eu quero atender pessoas dessa área e ajudar naquilo que talvez eu não tenha sido tão ajudada, né? Eu gostaria de ressignificar isso ajudando outras pessoas. Massa, e acontece bastante disso, né, dentro da psicologia perinatal. A Sim. psicóloga, ela passa por alguma questão, né, difícil aí na maternidade, luto, tentante, na gestação, o pós-parto. Então, assim, isso acontece muito. E porque, assim, a ideia que a gente tem, né, é muito romantizada da maternidade, né? Nossa, demais, demais. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela falava assim, gente, ela teve a bebezinha dela, a menina dela hoje já tá grande, né? Mas ela teve a bebezinha dela. Eu lembro quando eu fui visitá-la, ela falou assim, mas ela falou muito sério isso, não foi brincando, não. Ela falou assim, gente, olha, eu eu não sei por que todas as mulheres que eu conheço não me contaram que seria desse jeito, o puerpério. Uhum. Por que não me avisaram, Uhum. Eu né? escuto isso direto. Direto, direto. É uma coisa assim, principalmente na clínica, né. Então, quando eu vou atender mulher no pós-parto, elas chegam revoltadas, brava com a mãe, brava com a É, irmã que já teve é. filho. "Por que que ninguém me contou?" Por que ninguém me contou que seria assim? Eu entendo também que eu acredito, né, que tem uma mudança, né, por exemplo, na geração, né, dos nossos pais para a nossa geração. Eu acho que tem aí uma mudança de paradigmas, de lugar que a mulher ocupa na sociedade, né? Hoje a mulher ela ocupa um lugar, né? A gente está conquistando, né, esse lugar e cada vez mais esse lugar ele nós vamos nos apropriando dele. Mas não deixa, né? Essas questões não deixam de existir, né? Então Certo. conciliar Sim, tudo isso muitas vezes é muito difícil. sim. E aí, então, aí a gente vê, né, as psicólogas que começam a tentar buscar algo sobre maternidade mesmo, né, porque ela começa a perceber que ela não teve atendimento clínico, né, não sabia onde buscar, às vezes ela até recebeu algum tipo, mas ela sentiu que estava faltando coisa ali, então ela fica assim, ai, não era bem isso. É, Então eu acho que eu quero estudar isso para eu fazer, né, igual você tá falando, para eu ressignificar, né, o que aconteceu comigo, né, é, poder ajudar outras mulheres a não passar
pelo que eu passei, e eu sou psicóloga, eu posso. E aí é É, onde começa a descobrir que existe essa área, né, da é, psicologia perinatal. E aí, é. então, você começou a pesquisar isso por uma questão pessoal também, e aí você viu que você poderia também ajudar outras mulheres, não sabia, então, que existia a psicologia perinatal, pelo jeito, Não, mas começou a pesquisar tudo que tinha a ver com psicologia e maternidade, psicologia e gravidez e pós-parto. Aí isso. chega o Mater Online para você, né? Você já tinha ouvido falar em psicologia perinatal antes do Mater ou foi com o Mater que você escuta falar Com esse tema Mater, pela primeira vez? com Mater. Não tinha ouvido falar desse termo antes. Eu tinha ouvido falar, psicologia puerperal, psicologia na maternidade, mas nesse termo, psicologia perinatal, não, foi com o Mater Online. Certo. E aí, o que que começa a chegar para você? Começa a chegar conteúdos ou convites para participar do nosso evento gratuito? Começou a chegar alguns convites, porque daí eu comecei a entrar, né, nos anúncios, e aí começou a chegar alguns convites para eu participar do workshop gratuito. E E daí eu participei, você participou das 3 aulas? participei, Que participei. aula você mais gostou? Você se lembra ou gostou de todas? Ou como é que foi? Eu acho que a primeira aula, né, que você dá um panorama, né, que você fala sobre, que você explica mesmo, né, dessa questão da psicologia perinatal, que não era esse termo usado antes, né, que foi vindo lá, né, com a, com a Maldonado, depois com a Bortoletti, enfim, né? E aí se chegou no termo, né, psicologia perinatal. Então, esse histórico é bem bacana, né? Mas gostei de tudo, num todo assim, gostei de tudo, né? Acho que assim os dados estatísticos também, né, que são meio aterrorizantes, né? Aterrorizantes, é isso mesmo. Porque Se quando a você gente quiser saber pensa, quais são esses dados aterrorizantes. você veja o workshop da Rafa, porque eu digo aterrorizantes, assim, porque a gente não pensa que a questão quando uma mulher chega no puerpério, né, que lá, depressão pós-parto, a gente não pensa que isso pode ter, né, acontecido muito antes. E eu vejo que, por exemplo, no meu caso, eu eu não tive uma depressão pós-parto, eu tive toda uma questão na gravidez que gerou um puerpério muito difícil. Né? Então, quando eu falo aterrorizantes, é no sentido assim, né, são preocupantes esses Uhum, dados, sim, é bem preocupante. porque porque essa mulher grávida ela não é muito vista, né? Ela não é como ela está em estado nesse estado meio santificado, sabe? Estado de graça, né? Essa romantização que se faz é como se ela não tivesse, se ela não tivesse suas angústias, suas ansiedades, suas questões, enfim. Então é preocupante porque precisa ser olhado também, né? Verdade, é isso mesmo. E aí, então, você fez o nosso workshop, se tornou uma psicóloga perinatal aqui, né? Entre você começar a fazer o curso, né, aqui com a gente depois do workshop, até você de fato ter o seu primeiro cliente, como é que foi para você esse período? Em psicologia perinatal, né? Porque você já atendia, né, na clínica e tal. Tô Isso, falando isso, nessa área mesmo em especial. isso. É, eu, assim, né, eu digo assim, que quando eu comecei a fazer o curso, as fichas foram caindo. É, eu fui percebendo muita coisa, né, que aconteceu comigo, e, e aí eu fui podendo ressignificar muita coisa que aconteceu comigo, e eu acho que é legal porque eu sou gestalt terapeuta, né, como eu falei, né, e o Fritz Perls, que é o pai da Gestalt, ele fala sobre o ferido que se torna curador. Então, essa possibilidade de resgatar as minhas próprias feridas, né, para ir para o atendimento perinatal, eu acho que isso é muito bacana. Meu primeiro cliente perinatal foi um cliente enlutado por uma perda neonatal.
e que não compreendia muito bem, né, por que que isso acontecia, porque e daí a gente foi podendo, né, trabalhar essa questão das ressignificações, do processo de luto, que é um processo que não tem como fugir dele, tem que ser atravessado, então, é, a psicologia perinatal ela foi me dando bastante embasamento para a psicologia perinatal, juntamente com as minhas ressignificações que eu fui fazendo junto, né? Foi me dando essa base para poder atender, né? Para poder atender os casos aí que foram aparecendo. E quando começaram a aparecer para você? Depois de quanto tempo, mais ou menos, que de curso? Quantos meses, mais ou menos? Eu acho que eu comecei a me divulgar, né, depois que eu entrei no curso, que foi no começo do ano passado, daí eu comecei a trabalhar o meu Instagram para ficar nesse nicho, né? Eu acredito que depois de uns. Eu acho que o meu primeiro cliente, eu acredito que foi depois de uns 3, 4 meses, mais ou menos, porque daí foi todo um trabalho que eu fui fazendo no Instagram, né, para deixar, aí eu fui entendendo que a questão, né, da trabalhar um pouco essa questão da identidade visual, da imagem, do nicho que precisa ser trabalhado, né, e daí as pessoas, elas começaram a entender que eu trabalhava com aquilo, e aí começaram a me procurar, mas eu acredito que tenha sido mais ou menos esse tempo, uns 4 meses, mais ou Uns menos. 4 meses depois que você iniciou o curso, então você É, começou a ter seu primeiro cliente aí na área. isso. Da área, né, porque eu já atendia antes no consultório casos, né, da psicologia geral, né. Geral. Continuo atendendo, né, mas hoje eu tenho mais esse nicho de perinatal. Quantos por cento, mais ou menos, dos seus clientes hoje são de perinatal? Olha, se a gente for contar, né, que a perinatalidade ela engloba, né, muita coisa, né, eu poderia dizer que praticamente 100% tem alguma coisa de perinatalidade. Legal, Mas mas é isso mesmo, né, porque, é, assim, a perinatalidade não é você atender a grávida, a mulher no pós-parto, né, é atender não, um homem de 30 anos com depressão, né, você vai ali, conhece a história dele e tal, com tudo se encaixa, certeza, perinatal ali, ó, perfeito. com Eu falo que a certeza. psicologia perinatal não é só para quem quer ser psicóloga ou psicólogo perinatal, é para qualquer profissional da É, psicologia, é, né. é. Mas eu acredito que em torno, assim, se eu for olhar mesmo na psicologia perinatal mesmo, eu acredito que em torno de uns 60, 70% dos meus pacientes são perinatais, assim, grávidas, puérperas, pessoas que querem Legal. E ainda planejamento não deu 1 ano, né, familiar. que você entrou no curso, né? Tá dando agora em janeiro, eu lembro que eu entrei em Ah, janeiro do você ano foi em janeiro passado. que você entrou? Ah, tá, achei que fosse Janeiro do perto ano de passado. abril, que eu lembro que eu te conheci Não. no evento presencial. Na Tá, então tá verdade, dando 1 ano agora. no evento presencial eu já estava no módulo 4. Ah, já estava no módulo 4. Tá É, é. certo, E tá foi certo. engraçado que o evento presencial foi uma coisa que caiu também, né, porque eu fiquei sabendo que ia ter, mas eu não me lembro, eu acho que os lotes já estavam esgotados, alguma coisa assim. E aí uma menina do grupo do Telegram, ela divulgou lá que ela não ia poder ir, e que ela estava repassando o ingresso dela, se alguém estava interessado. Aí eu falei assim: "Opa, eu tô". Ainda bem que surgiu a amiga, que legal. E aí eu acabei comprando o ingresso dela para eu poder participar, e foi muito bom. Certo. Que legal, eu lembro certinho. E Natália, então olha só, né, você hoje está realizando aí o seu sonho de ser a psicóloga clínica, que ajuda pessoas como aquela psicóloga quando você tinha 12 anos, né, você olhava e falava assim: "Um dia eu quero ser essa pessoa", né. Uhum, E hoje você sendo essa pessoa, né, e até, eh, provocando um pouco aqui, muitas dessas pessoas provavelmente estão grávidas. Então, muito uhum, provavelmente, aquele bebezinho na barriga da mãe tá pensando a mesma coisa que você pensava lá aos 12 anos: "Quem é essa moça que tá ajudando a minha mamãe aqui? uhum. Né, minha mãe estava tão triste, chateada e agora, né, tá melhorando com a ajuda dessa mulher". Como que é isso pra você?
Ai, olha, eu fico assim, eu fico muito feliz de encontrar, né, primeiramente assim, né, de ter encontrado um tema que seja tão significativo para mim, e também por ter essa possibilidade de fazer esse processo de atravessamento junto com as pessoas, né? Às vezes os meus pacientes eles falam assim, ai, obrigada por todo o apoio, por toda a ajuda, né? Eu entendo, né? E eu reconheço que sim, o psicólogo ele tem um papel fundamental, mas eu gosto muito de pensar que é um processo de travessia e é um processo que a gente faz junto, cliente e terapeuta. Então, à medida que o cliente ele se sente acompanhado para fazer essas travessias, esse peso ele fica mais brando. Então, eu gosto de pensar nessa horizontalidade, né, de que o terapeuta ele tá ali para acompanhar como um barqueiro, sabe? Ele tá ali para acompanhar, para estar junto. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, muito feliz e muito agradecida também pelos meus clientes de compartilharem as suas histórias comigo. Para mim é um privilégio ouvir as histórias, poder fazer parte dos processos de ressignificação dos meus clientes, de poder observar a evolução, né? Porque às vezes a gente fica tanto tempo junto com uma pessoa e aí a gente lembra como que a pessoa chegou no consultório, como que ela está agora, quais, né, que conquistas que ela foi fazendo ao longo desse tempo. E isso é muito legal, isso é muito gratificante. Acho que é todo um diferencial e todo um gás, assim, que, que é dado para a gente, né? Eu falo que são alguns presentes que a gente ganha, né, na área clínica. É. Massa. E Natália, e quando você começou a receber convites, que você começou a se tornar uma referência, né, em psicologia perinatal? Porque veio a Uhum, primeira cliente, né, depois de 4 meses aí de você fazer o curso, e hoje você está com mais de 50% dos seus clientes nessa área, né? uhum, Como que foi esse processo para você, em tão pouco tempo, né? Porque se você começou em janeiro, 4 meses vai dar só abril. Então, sua uhum, primeira cliente provavelmente deve ter chegado em abril e a gente ainda está em janeiro, ainda, né? Não deu um ano ainda, né? E uhum, mais de 50% dos seus clientes são nessa área em menos de um ano, né? uhum, E você ainda se tornou uma referência em psicologia perinatal. uhum. Como que foi isso? Qual foi esse seu primeiro convite? Como que foi acontecendo? Olha, na verdade, assim, eu falo que, assim, eu não fui convidada, eu me fiz ser convidada, sabe. Porque eu fui me apresentando, meu marido é professor, né, e daí eu fui falando para ele, eu falei: "Olha, fala lá na escola, de repente, a gente pode fechar, né, alguma palestra, alguma coisa, né, que a gente possa fazer, eh, para os professores, para os jovens, para a comunidade no geral, e aí foi uma coisa que deu certo, aconteceu de realizar uma palestra lá, e aí o auditório estava cheio, foi muito bacana. Eu fui promovendo lives no meu Instagram, eu fui fazendo parcerias com psicólogos, né, com outros psicólogos e outros, não só psicólogos, mas outros profissionais também da área da perinatalidade. Então, em agosto passado, eu promovi no meu Instagram uma série de lives assim com diversos profissionais. Tanto psicólogos, tinham psicólogos, mas profissionais da amamentação, profissionais que a gente sabe que também são importantes e fazem parte, né, dessa área da perinatalidade. Então, eu fui assim, eu fui aproveitando dos grupos dos quais eu fazia parte, né, porque o Mater Online, né, ele trouxe a possibilidade, né, de fazer parte lá do grupo do Telegram, de ter parcerias, da gente fazer parcerias com outras instituições, que também, né, acolhem, né, defendem a questão da saúde mental materna. Então, por meio desses grupos, eu fui me divulgando, e aí eu fui sendo chamada, eu fui chamada
para algumas lives pela Gestar, eu fui chamada por outros profissionais que gostaria de fazer uma live falando sobre isso, falando sobre as transformações da vida da mulher com a maternidade, e daí eu fui fazer. Né, nesse meio tempo, eu acabei entrando num grupo de estudos de psicologia da gravidez, que umas meninas lá de Juiz de Fora que organizaram, e que no fim das contas a última aula dele foi com a Maldonado, né? E foi muito legal, porque daí ela explicou, né, como que foi todo o início dela, enfim. E daí desse grupo acabou saindo um grupo de gestantes, que nós formamos. Então, assim, né, foi acontecendo aos pouquinhos as coisas, e aí agora eu tô nesse processo agora de, né, a questão do livro, né, que eu convidei você, né, para escrever, né, o nosso prefácio. Estou organizando um livro junto com as meninas, né, da turma do Mater, e sobre psicologia perinatal. Enfim, né? E estamos aí nesse processo, né? Mas assim, eu fui muito. A questão do ser convidada, ela foi acontecendo muito. Muito pelas iniciativas que eu mesmo fui tendo, assim, né? De olha, você não está interessado de fazer uma live. E porque acho que esse começo é um pouco isso, né? É você mostrar a sua cara, é mostrar para o que você veio, né? E aí as pessoas elas vão te conhecendo. Então, esse começo ele foi isso. E assim, graças a Deus, eu tenho colhido já alguns frutinhos, né, disso. Um desses Legal. frutos né, que eu estou muito feliz, que é a questão do livro, né, que vai começar a ser produzido aí esse ano. Legal. E para a gente ir encerrando, como que você vê a Natália antes da psicologia perinatal e a Natália depois da psicologia perinatal? Eu vejo, assim, eu tenho um foco agora, sabe? Eu tenho uma direção. Antes eu me sentia assim, não que eu me sentisse perdida, mas eu sentia assim, eu tinha uma abordagem teórica, que foi a que eu escolhi na psicologia para clinicar, mas eu ficava assim, né, tá, mas e agora? Eu vou receber tudo que vier para atender, e agora eu percebo que eu tenho um norte, eu tenho uma direção. Então, acho que foi esse divisor de águas aí que transformou, né, a Natália de ontem para a Natália de hoje. Massa. E a Natália de hoje já está organizando aí, né, um livro de psicologia perinatal. Que foi gestado aí, né, com muito carinho, foi idealizado, assim, com muito carinho. Antes mesmo de chegar o convite até vocês, eu e a editora, a gente estava conversando muito a respeito do que poderia, como poderia ser, né, as ideias e tal. E foi assim, fazer o convite para você e você aceitar de pronto, escrever o prefácio. Depois eu falo para as meninas lá, né, do grupo, que a minha ideia era a editora, ela dá todo um suporte, né, para fazer a captação, né, dos escritores, mas nem precisou disso, sabe? Eu fiquei muito feliz por não ter precisado disso. Por quê? Porque eu fiz o convite para as meninas da turma, né, e prontamente elas toparam estar nesse projeto comigo. Então foi muito legal, foi muito bacana, e muito legal, assim, essa confiança, que eu acho que essa confiança vem, né, da nossa formação no curso, né, porque eu acho que o curso forma profissionais sérios, então essa confiança vem disso. Legal, se sente segura, né, para fazer. E assim, eu pude perceber que essa segurança não tá só em mim, né, que essa segurança, porque é o que eu te falei, né, eu fiz o convite para as meninas e as meninas toparam, sabe? Eu falei, a minha ideia era assim, eu vou fazer o convite para as meninas, depois se eu não tiver um número de coautoras
né, o suficiente, eu vou falar com a editora para a editora me ajudar nesse processo de captação, né? E a editora até ficou muito surpresa, ela falou: "Nossa, Natália, você já conseguiu todas essas?" Eu falei: "Pois é, eu também tô super, assim, surpresa que as meninas toparam estar comigo", e aí, enfim, né? Aí agora 2023 a gente tem trabalho, tem muito trabalho, Quando ela diz né? meninas, só para vocês entenderem, são as materalunas, né, são as Materalunas, matercolegas, ela isso. não está sozinha lá fazendo o curso, sem conhecer as colegas de sala, né, então existe toda uma troca, existe uma sala de aula de verdade ali, né, que por Isso. mais que seja online, ela é muito mais próxima que muita aula presencial Pois por aí. é, menina, e eu falo que assim, né, esses dias eu estava aqui, organizando, né, quando que eu vou fazer o encontro com elas para começar a questão da organização, e dia 25 de janeiro é feriado aqui na cidade de São Paulo, né, porque é aniversário de São Paulo, né. Então estava lá na minha agenda feriado, eu falei assim: "Bom, mas eu não preciso considerar feriado, porque é gente do Brasil inteiro", né. No livro tem gente do Rio, tem gente da Bahia, tem gente do Espírito Santo, tem gente do Sul, enfim, tem gente do Distrito Federal, tem gente do país inteiro. Então, aí eu pensei, eu falei: "Não, eu não preciso considerar essa data como feriado, para mim é dia de trabalho normal e eu vou ver se eu me reúno com elas", enfim. E é isso, essa proximidade. Eu estou falando isso para dizer dessa proximidade, porque lá no grupo a gente conversa e a gente troca, o grupo lá da organização do livro, né? A gente conversa, a gente troca, e assim parece a sensação é de que a gente está muito próximo mesmo, sabe? Que massa. Isso é muito legal, né? Porque é isso, né? A gente não está sozinho. Porque se a gente permitir a profissão, né, do psicólogo, se a gente deixar, ela se torna muito solitária, né? Porque Sim. você escuta cliente o dia inteiro e o cliente vai embora e você fica. E aí você fica muitas vezes sozinho. Então, se não houver esse processo de construção por trás disso, né, também pode se tornar difícil. E eu fico muito feliz de o Mater Online também estar me proporcionando isso. Show, que delícia, gente. Muito bom conversar com você, conhecer a sua história, Ná. Muito bom, Rafa. Fico muito feliz. Obrigado por ter aceitado o convite e vindo aqui compartilhar a sua história comigo e